Olá, tudo bem? Thiago Menezes para passar a News da Semana, um resumo sobre as principais notícias ligadas à economia, atualidades em geral, investimentos, para você ficar um pouco mais antenado, saber lidar um pouco melhor com o seu dinheiro. Primeiro grande destaque, vamos falar sobre os saques do FGTS. Desde o dia 10 de março até o dia 31 de julho, foram sacados 44 bilhões de reais que entraram na economia e, lógico, acabaram ajudando a economia a dar uma pequena levantada, né? O que se espera é que esse impacto do PIB, no crescimento do país, seja em torno de 0,5% com os saques do FGTS de valores que estavam ali inativos. E aí foram 26 milhões de trabalhadores sacando esses recursos e esse prazo agora chegou ao fim. Dizem alguns economistas que, inclusive, que se nós não tivéssemos tido essa ajudinha ali, né, para impactar no consumo das pessoas, para gerar esse dinheiro, talvez o PIB ficasse estagnado ainda esse ano. Então, por mais que saímos de uma recessão de 2 anos já seguida, que acabou fazendo com que o Brasil caísse, né, o PIB voltasse 10 anos atrás em termos de crescimento do que já tínhamos conquistado e perdeu em torno de 7,3, né, percentuais de crescimento. No primeiro trimestre, já oficialmente tínhamos saído da crise, né, o Brasil parou de cair, né, a indústria voltou a crescer um pouco, tudo, lógico, gente, números bem singelos ainda, né? Indústria crescendo um pouco, comércio, confiança voltando do investidor, dos consumidores, do empresário, números melhorando. Agora, com certeza, esse foi um empurrãozinho positivo aí para o PIB. Outro destaque, agora falando sobre queda de juros. Nós vínhamos aí há algum tempo já avisando que essa queda de juros ia ocorrer e que naturalmente aplicações que pagam um percentual do CDI, um percentual dos juros, iam render cada vez menos. Dito e feito, né? Tivemos a última queda da Selic, o cupom derrubou em 1 ponto percentual, então a Selic foi de 10,25 para 9,25 e a próxima queda ficou meio que sinalizado no relatório Focus, no relatório do Banco Central, que esse ritmo deve continuar. Então provavelmente a Selic vai cair de 9,25 na próxima reunião do cupom, que é mais ou menos daqui a 40 dias, para 8,25. Se a Selic cai para 8,25, primeiro ponto importante, sempre quando a taxa de juros básica, a Selic, chega em 8,5, muda a remuneração da poupança. Lembrem lá, em 2012, né, quando a Dilma mudou a remuneração da poupança, a poupança não rendia mais pré-fixado, travado, né, com rentabilidade travada de 6% ao ano mais TR, ela começou a render 70% da Selic. Por quê? Porque aí, quanto mais a Selic caísse, mais a rentabilidade também da poupança então cairia e ela não ficaria muito mais atrativa do que outras aplicações que pagam o percentual dos juros. Então, o que a gente vai ver acontecer? Primeiro, mudança da remuneração da poupança novamente. E segundo, as aplicações que você tem no banco que pagam um percentual dos juros do CDI vão cair também mais ainda a rentabilidade, como nós já viemos avisando. Ainda dá tempo de travar boas taxas, então é interessante ir para aplicações que são pré-fixadas, CDBs, títulos públicos, né, no caso a LTN, o título público, que paga ali travadinho, para que ao congelar sua taxa de rendimento, por exemplo, travei a 10% ao ano, mesmo se a Selic chegar a 8, você vai continuar recebendo 10% ao ano de rendimento, tá? Então, a cada 100 reais você vai ter mais 10 reais de rendimento, em resumo, no ano. Pô, Thiago, é pouco isso? Pouco nada. Se você pega o parâmetro mundial, ganhar 10% ao ano é a maior taxa de juros do mundo, em termos de rendimento. Lá fora, por exemplo, em países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, o normal é ganhar 3% ao ano, no país em desenvolvimento, 1%, 2% ao ano, no país mais desenvolvido. Então já vamos se acostumar com essa nova realidade de juros mais baixos e que é bom porque incentiva a economia a crescer. Isso é uma forma de fazer as pessoas consumirem mais, porque juros mais baixos, financiamento fica mais barato do carro, do imóvel e assim por diante. Outro grande destaque falando sobre inflação. Pelo caminho oposto, né, enquanto juros estão com perspectivas de quedas ainda maiores, como a gente falou, já tem economista até apontando para 7,25 de juros no final desse ano e o mesmo para o ano que vem.
A inflação, que tinha perspectiva de alta, né? Ou seja, o nosso custo de vida em média tinha perspectiva de aumentar no todo esse ano em torno de 3,45, desculpa, em torno de 3,40, agora a perspectiva é 3,45. Então aumentou um pouco. Por quê? Porque o governo esse mês, né, ele reajustou a alíquota de PIS e COFINS sobre os combustíveis e naturalmente isso impacta no nosso custo de vida. Então o nosso combustível ficou mais caro, o combustível é um dos itens ali principais do índice IPCA, que ele procura fazer uma média do nosso custo de vida com alimentos, combustíveis, transporte, turismo, é uma cesta de produtos, né? Isso que é o índice, como a gente já explicou aqui no portal. Então, com esse reajuste, aumentou um pouquinho a perspectiva no final do ano, mas ainda está bem abaixo do centro da meta do Banco Central, que é que o nosso custo de vida, ou seja, o IPCA, em média, suba no máximo 4,5%. Esse é o centro da meta, bem abaixo, então, pela primeira vez em anos, em mais de 10 anos, isso é bem interessante. Relembrando que em junho nós tivemos deflação, pela primeira vez, deflação desde 2006, né, que é quando os preços em média, claro, em média, tem itens que podem ter subido de preço, mas em média o índice IPCA caiu, né? E naturalmente aplicações que você recebe então, como NTN, títulos públicos NTN, que pagam inflação mais juros, ou seja, índice IPCA mais juros, renderam menos, muito menos nesse mês de junho, porque você teve ali, exemplo, se a deflação foi em torno de 0,2%, menos 0,2%, você teve um rendimento negativo de 0,2%. Se o título paga, por exemplo, IPCA mais 6%, 6% ao ano equivale a 0,5% no mês. Então você teve 0,5% positivo, só que menos 2% negativo. Então o teu rendimento foi em torno de 0,3% positivo nesse mês. Pô, isso é muito ruim, Thiago. Nominalmente sim, mas o ganho real ainda está travado. O que você ganha acima da inflação ainda está travado. Então isso, principalmente no médio prazo, não faz diferença praticamente nenhuma, no longo prazo muito menos, tá? Outro item também para destacarmos é a questão da política. Pô, será que agora o governo Temer ele está realmente apto, está com força para passar as reformas que estão na agenda? Será que isso foi uma prova de fogo, esse livramento, né, de corrupção passiva no STF? Olha, eu não diria para sermos tão adiantados aí não, viu? Primeiro porque a popularidade do governo Temer é uma das menores históricas, né, de todos os presidentes até hoje, devido a toda essa questão de Lava Jato, corrupção, né, e por ainda herdar para ajudar uma recessão que foi a pior dos últimos anos, né, na história do Brasil, e que agora a economia está começando a reagir. Mas, por mais que ele tenha uma base aliada ainda forte, tem muita gente querendo sair do barco, por exemplo, o PSDB, e a agenda dos principais itens, reforma tributária, reforma fiscal, reforma tributária, reforma política, a reforma da Previdência é realmente a mais dramática, segundo economistas é a mais necessária, porque realmente o país caminharia para um default, ou seja, para um calote da Previdência daqui poucos anos, né? Eu colocaria daqui 10 anos no máximo, se continuar nesse ritmo, né? Daqui 6 anos a Previdência já vai corresponder a 10% do total da receita gerada, de riqueza, do PIB gerado, melhor assim dizendo, do Brasil. Então, para ver o tamanho da situação, né? O rombo é em torno de 100 bilhões por ano da Previdência. Então, é um caso que precisa ser tratado. Agora, o governo já fala não mais em reforma, mas em atualizações do sistema atual. Porque ele já reconhece que o que precisa ser feito não vai conseguir ser feito agora, mas vai ter que ser feito por outra pessoa. Então, vai passar meio que a criança para outra pessoa. O que eles querem mudar mais? Idade mínima, estipular a idade mínima para a aposentadoria. E estão indo mais na linha agora do discurso, um pouco mais bem colocado, eu acho até, de igualar os sistemas, né, entre quem se aposenta pelo setor público e quem se aposenta pelo setor privado. Então, por exemplo, eu que tenho minha empresa, ou a pessoa que tem ali o seu salário, trabalha numa empresa, como é que funciona? Bom, a gente pode contribuir ali por toda a vida, mas você vai ter um limite ali de aposentadoria, de renda a receber, que não vai passar de R$4.000. Já um servidor público, ele vai aposentar com o total, né, do que ele recebe, né? Tiveram mudanças recentes, mas mesmo assim o valor que o servidor público recebe em relação à aposentadoria do máximo que pode chegar ao setor privado é muito gritante. Então você tem ali na reforma
A ideia é de igualar para que ambos, tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores do setor privado, recebam da mesma forma, sobre as mesmas regras, sem privilégios, né? Muito discrepantes, que realmente há uma discrepância muito grande entre pessoas que trabalham em empresas ou têm seu próprio empreendimento e servidores públicos. É isso, gente. Muito obrigado desde já. Estamos aqui sempre para fornecer informações da forma mais prática e mais legal possível, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, fique à vontade, curta, compartilhe, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.